Vamos começar mais um dia da nossa consulta. E eu gostaria de apresentar a nossa MC de hoje. Me deram essa honra, olha só. Apresentar Jaqueline dos Santos. Jaque é tradutora, traduziu parte do Novo Testamento Yanomami Ninam. Também é consultora certificada de tradução da Bíblia escrita, servido na Além e atuando na formação de novos tradutores no CLM e também no mestrado em parceria com o DIL. Gosta de línguas, missiologia e teorias da tradução, une reflexão acadêmica, prática de campo e liderança institucional. Jaqueline transita entre o rigor acadêmico e o cuidado pastoral, sempre com o desejo de ver as escrituras comunicadas com fidelidade, clareza e relevância às comunidades. Seja bem-vinda! Uma salva de palmas para a Jaque. Wamakomor Dodiha Marincha Dodihiohe? Não? Eu perguntei assim, vocês todos estão bem? Dormiram bem? Parece que estão dormindo ainda, né? Pelo jeito, ainda estão dormindo. Pessoal, bom dia. A gente vai começar a nossa programação. Hoje quem vai cantar aqui para a gente, bem assim, animado, é o Jane Clayton. Ele é casado com a Eduarda e pai do Elias José e trabalha como tradutor no projeto A Bíblia do Sertanejo. Também a Ritiele, eles vão subir aqui juntos. Ritiele Correia, esposa e mãe, esposa do Josafá. Missionária servindo no movimento de tradução da Bíblia como facilitadora de tradução no projeto A Bíblia do Sertanejo. Vem para cá, pessoal. Está com vocês. A gente precisa de outro microfone. Obrigada, Jaque. Outro microfone. Mais um microfone, por favor. Bom dia, meu povo. Já fui apresentado. Vem lá do Rio Grande do Norte, do interior, lá de uma cidade chamada Parelhas, e Deus me deu essa honra de servir no projeto sertanejo para o nosso povo. A gente vai entoar um cântico que está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, o Cântico de Simeão. E Simeão, ele esperou tantos anos da vida dele e conseguiu ver a salvação ali, diante dos olhos dele. Ele viu o menino Jesus sendo apresentado no templo e pegou ele nos braços. E a única coisa que Simeão pôde fazer foi cantar a Deus em gratidão pela salvação, por ter visto a salvação chegar. E ele disse assim: agora eu posso morrer com toda paz e certeza, pois eu já vi nessa terra mais excelsa riqueza, a salvação desse mundo, a mais profunda beleza. Meu soberano Senhor, pra mim a terra já deu, já pode mandar partir em paz esse servo teu, pois vi tua salvação como o Senhor prometeu. E esse nó na garganta, esse meus olhos brilhando, esse meu peito pequeno, é porque tô enxergando a salvação desse mundo,
mundo a terra alumiando. Aos moradores dessa terra, os viventes desse chão, pra eles Deus mostrou a santa revelação, e pro seu povo Israel, grandeza para a nação. Vou ficar por aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia, minha gente. Eu sei que vocês não comeram cuscuz, mas estão acordados, que já beberam café. A alegria muito grande poder estar aqui com vocês, quase sem voz. Mas nós queremos compartilhar com vocês nessa manhã um devocional da palavra do nosso Deus. E nesse momento, eu queria pedir a vocês, eu sei que a gente fica bem agitado assim, mas eu amei muito essa proposta da gente parar no início e ouvir a voz do Senhor, né? Tanta coisa a gente está ouvindo, tanta coisa a gente está recebendo, e a presença de Deus é onde o nosso coração se aquieta, né? Para a gente poder processar, para a gente poder compreender, discernir. Então, eu queria pedir a vocês que se assentassem, se aquietassem, se possível, guardassem os telefones, que esse negocinho aqui distrai a gente pra caramba, né? A gente fica meio assim, tudo sem conseguir concentrar. Nós vamos refletir nessa manhã no capítulo 1 do Evangelho de João. E o Gene Clayton, ele vai proclamar aqui um cordel, que foi como a gente traduziu o capítulo 1 do Evangelho de João, tá bom? Eu sei que todos vocês já leram, já refletiram, já estudaram essa passagem. Depois que ele terminar, a gente vai conversar um pouco e refletir sobre o que Deus quer falar nessa manhã com a gente, na sua palavra, tá bom? Então, enquanto você ouve a palavra de Deus, porque em sertanejo, gente, eu sei que vai ter muita gente que vai ficar, o que é isso, o que é aquilo? Mas como vocês já conhecem, ouçam, tentem escutar, né? Se aquiete o coração para vocês poderem compreender, tá bom? Amém. Vai lá, gente, Clipe. Você pode ficar à vontade, fechar seus olhos, só não abra a Bíblia. Quero que você escute. Antes de mundo ser mundo, de tudo ser criado, ele que é a palavra de Deus estava acompanhado, sendo ele o próprio Deus, juntinho dele do seu lado. Tudo que foi feito por meio dele foi formado. Seja a terra, seja os mares, ou o céu todo estrelado, sem ele nada se fez e tudo nele foi criado. Nele mesmo estava a vida, e na terra onde chegou, veio trazendo essa luz que aos homens alumiou. Brilhou na escuridão, que não resistiu à pressão, e ligeiro se esbandaiou. Essa palavra de Deus, em um homem se encarnou. Nesse chão andou com nós, nessa terra ele morou, adentrando a criação que ele mesmo quem criou. Homem, a gente tudo viu, por nós foi testemunhado, de Deus a sua grandeza, no Filho único revelado, e aonde ele passava, verdade e graça mostrava, pois pelo Pai foi enviado. Era Deus completo nele, que veio para nos dar graça por riba de graça, igual às ondas do mar, e ela nunca se finda, para sempre vai durar. Só que esse mundo velho jogou foi ele de lado. Ele veio para o povo dele, para ele ser abençoado, mas fecharam o coração e ele foi enjeitado. Já os que nele acreditaram, que de verdade confiou, foram feitos filhos de Deus, por direito e sua herdou, não por homem planejado, nem por sangue isso foi dado, foi Deus mesmo quem gerou. Até recebemos a lei, foi Moisés que nos mostrou. Mas Deus Pai, como Ele é, sua verdade e seus favor, quem mostrou foi Jesus Cristo, Ele que nos revelou. Porque humano nenhum viu Deus cara a cara assim.
Só Jesus, o Filho único, que dele está bem juntinho, mostrou como é o Pai, revelou bem direitinho. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus, porque o Senhor quem nos fez, que nós pertencemos a ti, nós somos teus. Fala com a gente nessa manhã, Deus, através da tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. Nos alinha, Deus, com a tua vontade. Nos dê discernimento, Deus, para entender o que o Senhor quer falar com a gente nesse dia de hoje. O que o Senhor tem falado com a gente nesses dias aqui. Porque nós não queremos sair, Deus, daqui se a tua presença não for nos liderando, não for nos conduzindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para mim é um privilégio muito grande poder servir nesse projeto. E esse privilégio, ele vem porque a gente tem conseguido ver, sentir e tocar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida como equipe de tradução, mas também nas nossas famílias e na nossa comunidade, entre o povo sertanejo. Esse cordel que a gente acabou de ouvir, é feito, né, a tradução do capítulo 1 de João, os 17 primeiros versos. Ontem à tarde a gente já teve a oportunidade de ouvir a apresentação do Cris, também ele tocou um pouco sobre isso, mas eu acho muito lindo e para mim assim fala muito forte ao meu coração sobre todo o esforço de Deus para que a gente pudesse conhecer quem Ele é. Anos e anos se passaram, um bebezinho nasceu em uma manjedoura e a gente sabe que parece que nos primeiros anos, depois dos 8 anos, as crianças crescem muito rápido, né? Mas nos primeiros 3 anos demora. E todo aquele tempo, né, que levou para que Jesus pudesse completar, né, morrer naquela cruz, ressuscitar, conquistar para a gente o direito de se tornar filho de Deus. Todo esse esforço de Deus tem algo muito, isso tem um significado muito grande para nós. O eterno Deus, ele se traduziu para nós através do Filho único, do unigênito do Pai. E em Jesus, nós podemos conhecer quem Deus é. Então, para mim, eu vejo que essa encarnação de Jesus, ela mostra, ela é uma evidência para a gente que Deus, ele valoriza a comunicação oral, como a gente ouviu ontem à tarde aqui. E que Deus, ele se importa com o receptor da sua mensagem. Meu avô, ele faleceu há quase 2 anos atrás. Eu sempre falo do meu avô, gente, quando eu tenho oportunidade. Com 97 anos. Primeira vez, ele era um sertanejo, cabra retado e vaqueiro corajoso de pegar boi na mata. Quem conhece um pouco da cultura sertaneja sabe o que isso significa. E meu avô, ele teve o privilégio de conhecer o evangelho já na idade muito avançada, já era cego, não sabia ler nem escrever. E meu avô achava que ele não ia poder entrar no céu por causa disso, porque ele não era digno, não tinha nenhum diploma. E quando a gente começou a trabalhar na tradução para o sertanejo, eu orava uma coisa, eu pedia, Senhor, não deixa meu avô morrer antes dele ouvir a tua palavra de maneira que ele venha entender. Que ele ouvia no Proclaimer, né? E às vezes eu chegava lá e ele tinha tantas perguntas, às vezes ele não sabia nem como formular uma pergunta. E eu lembro que quando a gente finalizou o primeiro livro, o Evangelho de Marcos, eu dei um jeito logo, né? Assim que foi tudo aprovado, de enviar para ele. Mas, ele amou, né? Mas o livro que ele mais gostava era o Evangelho de João. E principalmente essa toada, né? O Evangelho de Lucas, porque tinha músicas, e principalmente o Evangelho de João, por causa desse cordel. E meu avô, todos os dias, era um homem que cresceu sem essa cultura cristã, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de orar. Mas na velhice, lá nos seus últimos dias de vida, ele todos os dias ficava ouvindo a palavra de Deus. E depois ele deitava na rede e ficava... A gente não sabe se ele ficava repetindo, cantando para ele mesmo, ou orando, não sei. Mas era um negócio dele lá com o Senhor. É um pequeno testemunho, né? De uma pessoa que é digna. Uma pessoa apenas
merece ouvir a palavra de Deus da forma que compreende. E a gente poderia contar vários testemunhos mais tarde, a gente vai compartilhar com os irmãos aqui um pouco do que tem acontecido por lá. Mas eu fico imaginando a alegria que vai ser poder encontrar meu avô lá no céu e poder adorar com ele, cantando as toadas que ele tanto amava, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome daquele que fez tudo, todo o esforço para que a gente pudesse conhecer quem ele é. Eu queria que o projeto apagasse aqui a luz e eu queria que vocês se juntassem em grupos de 4. A gente tem 5 minutos, gente, eu não posso perder tempo. Vamos lá, ligeiro. Grupos de 4 aí, junta aí. E vocês vão refletir juntos, baseado no que a gente ouviu aqui do texto de João capítulo 1, nessas perguntas. Pode apagar a luz para o povo enxergar. Bora. 4, gente. Pode botar a pergunta, pode projetar as perguntas. Juntos vocês vão conversar, gente. Cadê as perguntas? Como o exemplo de Jesus, nessa passagem, inspira e impacta o seu trabalho com tradução oral da Bíblia? Todo mundo vai ler, meu pai? Desculpa, gente. Tem inglês embaixo, tá bom? Para quem é falante da língua inglesa. How does Jesus' example in this passage inspire and impact your work in OBT? Vamos lá, gente, é para conversar, vocês aí. Como que vai impactar, gente, o exemplo de Jesus nessa passagem, o que você faz? Como que Jesus inspira você no trabalho que você realiza? Agora é hora de conversar. Eu estou vendo gente sem conversar, bora lá. Eu sei que o tempo é curto, gente, é difícil, né? Mas tenta aí. Temos outra pergunta. Desculpa que nós vamos ter que ir ligeiro, gente. Mas vai, bota a próxima. Depois vocês podem continuar na hora do almoço, tá bom? A discussão. Como posso relacionar o objetivo da encarnação de Jesus com tradução oral da Bíblia? Em inglês. How can I relate the purpose of Jesus' incarnation to OBT? Pode projetar a pergunta número 3. É a última, prometo. Eu sei, mulher, mas é porque tem um relógio aí. Tem um tal de um relógio. O que você vai fazer com o que Deus está falando com você hoje aqui nessa manhã? What are you going to do with God is speaking to you through this passage? Nem deu tempo ainda de processar, né? Desculpa, gente. Tá difícil, viu, Daisy? Ok, galerinha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei, gente, que não deu tempo, tá? E, de alguma maneira, eu peço perdão a vocês por isso. Mas eu tive uma ideia. Eu quero encorajar vocês a, na hora do almoço,
Senta com o seu grupo ou com outro grupo. Pega as perguntas e reflitam, né, sobre elas. Enfim, tentem vir com algo, né, que Deus falou no coração de vocês. Obrigada por engajarem na conversa. E vamos orar para a gente encerrar o nosso devocional? Pode deixar a luz apagada, que a gente fica com menos vergonha. Vamos orar, gente. Ô Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor veio aqui, andou nesse chão. O Senhor se mostrou para nós. E mostrando a si mesmo, o Senhor nos mostrou quem é o Pai. Se não fosse isso, a gente estava perdido. Ô Jesus, eu fico imaginando, eu nem consigo imaginar, na verdade. A gente vê na tua palavra, Deus, que o Senhor se desfez da sua glória, se despiu da sua glória. Não contou isso como algo de muito valor, mas nos obedeceu ao Pai, veio aqui. Isso é grande demais, Senhor, porque nos mostra como o Senhor é humilde, como o Senhor é bom. Oh, Jesus, nos dá esse coração. Nos dá um coração como o teu, Senhor. Para que a gente possa olhar, Deus, para os povos que ainda não têm acesso à tua palavra e ter essa mesma humildade, Deus, em servir eles, para que eles venham te conhecer, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê a coragem que o Senhor teve, porque ir para aquela cruz foi algo muito dolorido, mas o Senhor teve coragem, porque o Senhor confiava que o Pai é bom, porque o Senhor confiava que Ele é justo. Nos dá essa coragem, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã com o nosso coração dobrado na Tua presença, reconhecendo que precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Pega na nossa mão, Senhor, e nos conduz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, já eu passo para a Jaque, mas eu quero só convidar aqui à frente o Daniel. Eu quero falar de uma outra coisa agora. Daniel, ele é do Colaboradores da Oralidade. Vem ligeiro. Ele é alemão, cresceu em Dourados, no Brasil, e trabalha entre povos não alcançados nas Filipinas desde 2007. Foi o primeiro a obter um PhD em Estudos da Oralidade e atualmente atua como diretor de pesquisa da organização Colaboradores da Oralidade. Ele ensina princípios e métodos da oralidade em diversas partes do mundo. A oralidade também o trouxe de volta ao Brasil 30 anos depois, gente. Ele é casado com a Love, que está aqui também, e que o apoia incansavelmente. Juntos eles têm 2 filhos. E eu vou passar para ele aqui o tempo. Muito obrigado. Bom dia. Isso é uma grande honra para mim participar aqui. Eu esqueci muito português depois de 30 anos. Mas vamos tentar. Nós não estamos trabalhando com a tradução da Bíblia, mas nós somos colaboradores da oralidade. Nós fazemos treinamento sobre a oralidade e pesquisa e materiais sobre a oralidade. Alguns desses eu vou introduzir aqui. O primeiro é GOMAP, Global Orality Mapping Project. Nós ouvimos sobre a importância saber sobre a oralidade do povo que nós vamos alcançar. E isso é um ferramenta. Vocês podem fazer essa pesquisa e aprender mais sobre a oralidade do povo de vocês. E vocês obtenha um relatório e comunicar-se mais com mais impacto. A outra coisa é Orality Academy, Academia da Oralidade. Nós temos treinamento
um certificado da oralidade. Isso é comunicação holística. Nós temos um curso certificado com turmas começando aqui em São Paulo e Curitiba, depois da conferência. E wait, soon? What's soon again? Logo teremos um mestrado da oralidade em português. Talvez alguns vai ser interessado. Às 17h30 podemos reunir lá fora na sofá, no sofá, comigo e com a Josafá. Onde você? Josafá. Ok. O Josafá. Uma coisa a mais. Hoje estamos lançando um livro em português. Pontos da Conexão. Talvez você já viu isso na sua bolsa. Isso é um livro sobre a comunicação holística, oralidade. Nós vimos um pouco da história da oralidade. Alguns personagens significados da história da oralidade contribuíram com capítulos aqui. Então, muito obrigado, Josafá, por traduzir isso em português. E nós vamos produzir mais materiais em português. Você pode baixar isso livre. Okay? Que vocês têm algumas perguntas, eu vou ser aqui. Eu gosto de conversar com vocês, compartilhar, e muito obrigado. Isso é uma grande honra para mim. Pessoal, bom dia de novo, porque na hora que falei bom dia não tinha ninguém aqui, mas agora tem umas pessoas. Werner ficou chateado porque ele estava aqui. Pessoal, hoje a gente vai ter uma mudança rapidinha, não é para todo mundo, mas é uma mudançazinha que o pessoal do Complay vai sair para assistir, para estar junto e discutir algumas coisas aqui nas salas de cima, tá bom? Então, esse pessoal do Complay pode sair agora já junto com o Paulo Nunes. E nós vamos ficar aqui para ouvir a palestra, quem não é do Complay. Não é para ir os facilitadores, tá bom? Só os indígenas. Vamos ficar aqui para assistir a palestra da Suapna sobre adaptar uma tradução oral para a tradução textual, quais os desafios e as possibilidades. Eu sei que essa vai ser uma palestra bem interessante para todo mundo, e eu quero chamar a Suapna aqui. Please come here. E a Ayla que vai traduzir para ela. Good morning. Bom dia. I hope you had a good night's sleep. Eu espero que vocês tenham dormido bem. Yeah. So, first of all, thank you, Ayla. Primeiramente, muito obrigado, Ayla. So, in conferences like this, they are the powerhouses. Em conferências desse tipo, os tradutores são as pessoas poderosas.
our translators, our interpreters. Os tradutores, né? Os interpretadores, They os intérpretes. break the language barrier. Eles quebram as barreiras da língua. And I'm very confident that this presentation is going to be better because Ayla is going to make it better for us. E eu tenho a certeza de que essa apresentação vai ser boa, porque a Ayla vai fazer essa apresentação boa. Eu não tenho essa certeza não, gente, tá? And thank you for the two lovely women at the back who's been interpreting for me all these couple of days I was here. E eu quero Thank you so agradecer às duas pessoas que têm interpretado para mim ali atrás. Muito obrigada. So before I begin the session, I want to state very firmly that I believe in the sufficiency of oral scripture. Antes de começar essa sessão, eu gostaria de afirmar veementemente que eu acredito na eficiência da tradução oral, da suficiência da tradução oral. Oral scripture, though it's an oxymoron, paradoxical combination, is sufficient. It is the word of God interacting with people in communities. E toda a escritura, mesmo que paradoxalmente, ela é a escritura que vai ajudar as pessoas. Chris and his wife Susan, Chris Toller and Susan Toller, they presented a paper on this topic for the last BT conference. I would invite your attention to that too. Chris e a sua esposa, eles também fizeram uma apresentação desse material e eu quero chamar a atenção para isso de vocês. On the sufficiency of oral scripture. Honrando a suficiência das escrituras. Okay, so my presentation is based on a paper that Robin Green Ulibarri and I wrote last year for the Bible Translator Journal. Essa apresentação ela é baseada, né, no documento feito pela Green Ulibarri. So Robin, if you know, is the person who proposed oral translation in her MA thesis at DIU. That was way back in 2007. So, em 2007, a Green, ela foi uma das pessoas que fez a apresentação e a proposta da tradução oral. So of all the people in the world, I can affirm for her that she believes in the sufficiency of oral scripture. E de todas as pessoas no mundo, eu posso afirmar que ela é uma das pessoas que acredita na suficiência da tradução das escrituras oral. Okay, so for this presentation, we will look into For this presentation, we will look into the rationale for transcribing OBT. E nessa apresentação a gente vai ver sobre a justificativa da tradução oral da Bíblia. Some key theoretical and practical questions. Algumas questões ou questões principais teóricas e práticas. 3 case studies. Nós vamos falar sobre 3 estudos de caso. Some emerging principles and recommendations. E nós vamos também falar sobre alguns princípios e recomendações que têm surgido ao longo do tempo. So in this slide you will see data which is a little dated. E nesse slide vocês estão vendo alguma dessas estatísticas que está um pouquinho atrasada. I just wanted to keep the data from the paper because in case you looked up, I did not want you to see any contradiction. Mas eu vou usar esses dados que estão dentro do trabalho que ela fez, porque se vocês olharem para o trabalho que ela fez, vocês vão encontrar as mesmas estatísticas. And from Alex's presentation, you would have seen how OBT has grown over the years, especially in the last few years. E através da apresentação do Alex, vocês viram como a tradução oral da Bíblia tem crescido no decorrer dos anos. And because of this growth, there is also this question that kept coming to us. What about writing it down? E durante todo esse processo tem essa questão que vem na mente das pessoas. E o que seria se nós pudéssemos também escrever depois de fazer a Bíblia oral? Even communities that are impacted by OBT, sometimes they think, can we have a written Bible at some point?
Algumas comunidades que têm a Bíblia oral, elas terminam fazendo essa pergunta. Depois da OBT, a gente pode ter a Bíblia escrita? Sometimes it comes from the national organizations. Algumas vezes vem das organizações nacionais que estão fazendo esses projetos. We would like to provide a written translation too. E a gente gostaria também de providenciar, né, de promover a tradução escrita. So usually the reasons given, E geralmente as razões que são dadas para essa escrita, there are communities who would like language development. e porque existem comunidades linguísticas que gostariam de ter a sua língua desenvolvida. So to support literacy efforts, they would like to have a written Bible. Para que houvesse a alfabetização, né, do seu povo, eles gostariam de ter a Bíblia escrita. Sometimes a written Bible carries prestige. Algumas vezes a tradução bíblica, né, ela traz um tipo de prestígio. I know a language in India where OBT was going and it was a very successful project. E eu conheço uma língua na Índia que o trabalho de OBT estava sendo feito e estava sendo muito bem sucedido. This is wonderful, but we would like to carry a Bible to the church. E eles Not disseram, necessarily read it, but carry it. e eles falaram, né, a tradução da Bíblia está indo muito bem, mas a gente gostaria mesmo de carregar a Bíblia assim debaixo do braço. And church expectations. Bible is a book. E existe essa expectativa também das igrejas que a Bíblia é um livro. And for some communities, it is not for the present generation. They say, maybe in the future we will have a literate community, and for them, we would like a written Bible. E alguns deles, essas comunidades, dizem que não é para eles que eles querem a Bíblia escrita, mas para as futuras gerações, para que eles possam ter a Bíblia e eles vão ser pessoas letradas que vão poder ler a nossa língua. And for me, personally, this was only to answer the questions I was getting. Can you transcribe this? Can you get a print product out of the OBT? Então, todas essas questões começaram a me fazer pensar pela necessidade deles. Será que nós poderíamos, depois da tradução oral da Bíblia, fazer com que essa tradução oral se torne escrita? So that is the reason I took up this pilot test project with the help of a seed company who came alongside to fund the transcription part of things. Então, foi por isso que eu fiz esse projeto piloto juntamente com a Seed Company, para que nós pudéssemos ver se isso daria certo. Yeah, and if you know me, I like to do things practically before I speak about it. E se vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisas práticas antes de falar sobre elas. I like theory, but it has to be practical before I can talk about it. Eu gosto muito da teoria, mas eu gosto mesmo de fazer algo prático que venha comprovar a minha teoria. So in order to answer this question, I took up this transcription project for the couple of languages I work as a consultant with. E antes de de falar sobre esse assunto, eu fiz esse projeto com 3 línguas que já era consultora. And Robin took up transcribing the spoken English Bible translation. E Robin, Okay. Yeah, the lady I talked about Uh-huh. this. Yeah. She transcribed the spoken English Bible. E a Robin, ela foi a pessoa que fez a transcrição da Bíblia falada feita pelo Spoken. So, So, what we discovered is that why are we transcribing is a question that we need to answer before we can say how to do it. E uma das coisas que a gente tem que pensar é por que nós vamos transcrever a Bíblia? Qual é o propósito dessa transcrição da Bíblia? Depending on the purpose, we can have different print products. E dependendo do propósito, nós vamos ter então diferentes produtos impressos. If it is purely for literacy, se for somente para alfabetização, and to read along with the audio scripture, e para ser lido juntamente com ouvindo o áudio da Bíblia, we need a word-to-word transcription. Nós precisamos de uma transcrição que seja feita palavra por palavra. So if the
product is going to be a print product that can stand on its own, Mas se for um produto final, que é uma Bíblia escrita que pode ser usada independentemente, then we need some editing. então nós precisamos de fazer uma edição maior nessa transcrição da Bíblia oral. We'll come to that later. E a gente vai falar sobre isso depois. Intended use determines the level of editing. A intenção do nosso uso dessa transcrição é que vai fazer com que nós possamos definir que tipo de edição nós vamos fazer nessa transcrição da Bíblia. So oral and print are related products. Então, a tradução oral e a tradução escrita, elas são produtos relacionados, They are distinct products, mas eles também são distintos, esses dois produtos. not in competition. Eles não competem. I always say a human mind is somehow tuned to think in binaries. E a gente sabe que a mente humana geralmente pensa nesses binários, nessas duas formas. If not this, then this. Se não é esse, então é este. Either or. É isso ou aquilo. But I would like us to think in terms of both and. Mas eu gostaria que nós pensássemos sobre os dois e junto, ou e esse. So in the initial days when I started working with oral Bible translation, one question or an apprehension or a fear I had to address was that when I talk about OBT, I am not talking against a text Bible translation. Quando eu comecei, os meus dias de tradução oral da Bíblia, uma coisa ficou bem clara. Quando eu falo sobre a tradução oral da Bíblia, eu não estou falando contra a tradução escrita da Bíblia. We are in this together to get God's word to every person. Nós estamos juntos para levar a palavra de Deus às pessoas. And Alex and I spent years and years working on a written translation. E eu e o Alex, nós passamos muitos anos da nossa vida fazendo tradução escrita. And now we work with oral Bible translation. E agora nós estamos trabalhando com a tradução oral. We need to run from both ends to achieve the goal. Nós temos que correr com esses dois tipos de tradução para atingir o nosso alvo. These are two different mediums of communication. São dois tipos diferentes de mídia, de meios de comunicação. Oral translation is composed for hearing. E a tradução oral, ela foi feita para ser ouvida. Print is composed for reading. E a tradução impressa, ela foi feita para ser lida. And as we move from oral to print, e quando a gente sai da tradução oral para a tradução impressa, we need to address a few questions. Nós temos que fazer algumas questões importantes. When we speak, quando nós falamos, we add emotions to our speech. Nós colocamos emoção na nossa fala. We just don't speak in a neutral voice. Nós não falamos assim num tom neutro. We do speak in neutral voice, but that also carries some meaning. E quando nós falamos num tom neutro, tem um significado também. Otherwise, it would sound very mechanical, robotic. Senão isso vai parecer muito mecânico o som da nossa voz. I have not heard any single person speak like this. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que fale o tempo todo nesse tom neutro. So in oral Bible translation, you will hear from Josh Frost tomorrow. E vocês vão ouvir amanhã sobre com o Josh Foster amanhã. Yeah, he's here. Ele está aqui. Yeah. So about emotion exegesis. E ele vai falar sobre emoções na exegese. We are adding one more layer of interpretation when it comes to OBT. E a gente adiciona mais um nível quando nós estamos fazendo a tradução oral. Sometimes when I check OBT these days, I think, oh, this was easier in print because you just wrote it down. Yeah. E quando eu vou checar, a tradução oral da Bíblia, algumas vezes eu penso, a tradução escrita era muito mais fácil do que fazer a consultoria da tradução oral. But in OBT, you are making a decision on the emotion. Porque dentro da tradução oral nós temos que fazer decisões emocionais.
the centurion at the cross, Nós vamos pensar no centurião que estava na cruz. how did he say truly this was the Son of God? Como que ele falou, verdadeiramente este era o Filho de Deus? Oh, there are 10 different ways you can say that. Tem pelo menos 10 diferentes maneiras que pode ser dito isso. And what about the passage? This is my favorite. E tem uma que é a minha favorita. When Jesus tells his disciples towards the end of Luke, I told you not to carry a sword, you not to take your purse or not to take extra tunic, but now I am telling you, you take all those and sell your possessions and buy a sword. Ok, só um minutinho. ela esqueceu de mim. Okay, when Jesus tells them to sell their possessions and buy a sword. Ok, so Jesus falou para os seus discípulos, né, vendam as suas possessões e comprem uma espada. Okay, and then Jesus replies, E Jesus falou, that's enough. Isso é o bastante. When one of the disciples said, oh, Jesus, we have two. Então, os discípulos falaram, nós temos duas. And what is the emotion in Jesus' response? E qual é a emoção da resposta de Jesus? Is he frustrated Ele that tá- they did not understand what he was saying? Ele está frustrado porque os discípulos não entendiam o que ele estava falando? And is it affirming? Oh, yeah, that's nice. You have two. It will come in handy in a few minutes. Ou ele estava afirmando, dizendo, agora vocês têm duas e isso daí vai ser bom. At least Peter misunderstood it. Mas eu penso que o Pedro ele não entendeu. So these are passages where we are making a decision. Então essas são passagens que nós temos que fazer uma decisão. And what do we do when we reduce it to writing? I like Então- that expression. E o que a gente faz quando a gente tem que traduzir essas emoções na palavra escrita? We are stripping off that level of meaning when we write it down. E a gente tira, né, o significado da tradução da emoção quando a gente escreve a palavra. That is a decision we have to make. E isso é uma decisão que a gente tem que fazer. Do you use an adverb or an adjective to express that? Nós vamos usar um advérbio, um adjetivo para expressar essa emoção na escrita, Or you bring back the ambiguity? ou nós vamos trazer a ambiguidade da escrita. And how about repetition, E vamos pensar sobre repetição. reduplication? Vamos pensar sobre a replicação. Many languages in the world express intensity through reduplication. Muitas línguas no mundo, elas expressam intensidade na medida que as palavras são replicadas ou duplicadas, What a- repetidas. Yeah, what about some interjections? E vamos pensar nas interjeições. Wow! Uau! I have checked a translation where the translator would get excited and say things like, yes, this is true. E algumas vezes eu tenho ouvido tradução que o tradutor, quando ele está falando, ele diz, oh, é verdade isso, isso é realmente verdade. What do you do with those kinds of emotions? E o que a gente vai fazer com essas emoções da tradução oral quando vai colocá-la na forma escrita? Whether to leave those kind of interjections in the OBT is another question. We'll answer it later. E a gente tem que pensar, será que nós vamos deixar essas emoções, essas interjeições somente na tradução oral? Ou na tradução oral. What about sentence breaks? E como que a gente vai fazer com a quebra das sentenças, a quebra natural, a pausa natural? Paragraph breaks. Os parágrafos, né, a terminação dos parágrafos. Who makes those decisions? Quem vai fazer a decisão aonde o parágrafo termina? Those are questions we need to think about before we move an oral translation to a print E translation. todas essas perguntas nós temos que pensar antes de mover a tradução oral para a tradução escrita. But before we transcribe, Mas antes da gente fazer a transcrição da tradução, a strong, rigorous, or OBT is a must. e antes da gente fazer essa transcrição da tradução oral, a gente tem que fazer uma verificação bem rigorosa da transcrição. Cleo, I don't see her. I'm going to quote her, but if I misquote her, she can correct me later. But now I'm going to quote her the way I want to understand what she said yesterday. So, Cleo, during her panel,
Eu quero falar um pouquinho sobre o que a Cleo falou ontem durante o painel. Yesterday she said, it is not about knowing how to read and write. Ela falou, olha, não é sobre ler, saber ler ou não saber ler. Or not knowing how to read and write. It is the way they think, the whole cognition. Oral communities think, they learn, they act differently. As pessoas de tradução There oral, you are. elas não são. A tradução oral, ela não é sobre se a pessoa sabe ou não ler, mas a tradução oral, ela faz parte de uma comunicação, de uma aquisição de conhecimento da forma oral, na modalidade oral. And going by Brian Harmeling's definition of OBT, we are conceiving a translation consistent with oral communication. E a gente pensa naquilo que o Brian ele falou, que a tradução oral ela é consistente com as comunidades orais. So a strong oral foundation is essential. E esse fundamento da oralidade ela é muito importante dentro da tradução oral. So that we have a natural text which is consistent with oral communication. Para que nós possamos ter um texto que é consistente com nós podemos ter uma tradução que é consistente com a comunicação oral ou com a tradução oral. And when we look at oral language and written language, E quando nós olhamos para as línguas que são escritas e as línguas que são faladas, even when it is the same person speaking and writing, e mesmo quando é a mesma pessoa falando ou escrevendo, there is a huge difference in the two styles. e tem uma grande diferença no estilo de quando você fala e quando você escreve. I don't write like the way I speak. Eu não escrevo da maneira que eu falo. These are two different modalities of communication. São dois meios completamente de modalidade. São duas modalidades completamente diferentes. Carla Bosch was tasked with our late beloved Katie Barnwell to do a research on this. Carla Bosch. Carla Bosch, ela fez uma Katie Barnwell. Kate Barwell. She asked Carla to do a research on. Ok. So ela pediu para a Carla para fazer uma pesquisa. So she did the same. She got some speakers of a language E ela pegou algumas pessoas de uma língua in Northern America, na América do Norte and she collected stories, e ela colecionou algumas histórias and she asked them to write certain things down e ela pediu para eles escreverem algumas delas and compared it. e pediu para compará-las. And she found that written translation is different from the way they speak. E ela viu que quando eles escreviam era diferente da maneira como eles falavam a mesma história. So oral translation has repetition, A tradução oral, ela tem repetições, less vocabulary, ela tem um vocabulário mais limitado, menor, whereas written is more structured, enquanto que a tradução escrita, ela é mais estruturada, more vocabulary, ela tem mais vocabulário, concise, ela é mais concisa, and certain grammatical features were used only in one mode of communication. e tem algumas partes gramaticais que são usadas somente na tradução escrita. She found that tail-head linkage, she found it only in written. Na cabeça e na cauda, né, tem algumas ligações, conexões que só são usadas na escrita. So that is like I went there, and the next sentence would be after I went there. That's a tail-head linkage. Então, por exemplo, tem a questão eu fui lá e depois eu fui lá. Então tem esse conectivo, né, que liga essa cabeça com a cauda. So both she and Kilham, both of them have asserted that even new literates do this. Even new literates, when they speak and when they write, you can see a marked
difference in the styles. E eles concluíram que mesmo as pessoas que são alfabetizadas recentemente, eles fazem essa diferença entre a maneira como eles falam e a maneira como eles escrevem, e eles fazem essas conexões. And then the next one. Okay. So, this is just to say that it is not a very straightforward process always. Então, essa questão da transcrição da Bíblia oral, ela não é algo que é feito de uma maneira, vamos dizer assim, direta. And I would also like to bring to your attention the difference between transcription and print adaptation. E eu gostaria também de fazer uma diferença, o que seja a transcrição e a impressão dessa transcrição, dessa edição. Transcription is word for word, transcribing what you hear. A transcrição, ela é feita palavra por palavra daquilo que a gente escuta. And editing is to improve the readability. E a edição é você fazer vamos dizer assim, o desenvolvimento e ajudar na leitura daquele texto que foi transcrito. So you can have two different products. You can have a raw transcription and you can have an edited print. Então você tem dois resultados, né? Quando você muda de oral para a escrita. Um que é a transcrição, que é feita palavra por palavra, e um que é mais desenvolvido e é mais ajustado para a leitura. This brings into picture a new role, the role of an editor. E então isso traz para nós hoje qual é a função ou o papel do editor. An editor is somebody who goes in and edits the transcription. E o editor é aquele que trabalha, né, para fazer essa edição daquilo que foi transcrito. Like I said, it also is determined by the purpose. Why are we transcribing in the first place? Mas a gente o editor ele tem que saber qual é o propósito para qual essa tradução oral está sendo transcrita e vai ser editada. Who should transcribe? Should it be a translator or should it be another community member? Quem vai fazer a transcrição? Será um tradutor ou será uma outra pessoa da comunidade? So there is right now a lot of research in AI to do AI transcription, machine transcription. Agora também nós temos a questão da inteligência artificial que também ajuda na transcrição. So these are some of the initial thoughts. Então esses são alguns pensamentos, algumas coisas que nós temos que pensar. So now we will look into 3 case studies. E nós vamos olhar agora para 3 estudos de caso. So the first case study is from Bangladesh. E o primeiro estudo de caso é de Bangladesh. These are the 2 languages I work with. E esses são casos de 2 línguas que eu trabalho com elas. At some point they said, "Oh, it will be nice to have a print Bible too." E eles falaram uma vez, vai ser legal em algum tempo a gente ter também a Bíblia escrita. No special reason. Não tem uma razão especial. They loved OBT. Nós amamos a tradução oral da Bíblia. And they are scripture engagement experts. E eles são assim expert no engajamento bíblico. So I, as a consultant, sit at their feet and learn how to do scripture E engagement. eu como consultora, eu sento, né, nos pés deles e aprendo com eles como fazer o engajamento bíblico. They tell me that every single person who speaks our language has the scripture, word of God. E ele fala que toda pessoa que fala a palavra de Deus, ela já faz o engajamento bíblico. They are very savvy with social media. Eles são assim, eles trabalham muito com as mídias sociais. Facebook, YouTube. Eles trabalham com Facebook, com YouTube, WhatsApp. Com WhatsApp. So I had to learn all those apps. E eu tive que aprender a trabalhar com todos esses aplicativos. In addition, they would visit villages. E eles também, né, trabalham nos vilarejos. Transfer files. Como? And transfer audio files. E eles pegam e fazem transferências, né, para as pessoas no vilarejo daquilo que eles traduziram. They say that, oh, our translation, it even goes to Papua New Guinea. E eles falam assim, a nossa tradução vai até a Papua Nova Guiné. So, I thought this is a good chance. Let's try experimenting transcription. E eu pensei assim, então vamos experimentar, vamos fazer um experimento se a transcrição vai
vai servir. So SIL Bangladesh came alongside. E então a SIL do Bangladesh, ela trabalha conosco. They developed the orthography for us, Eles fizeram o desenvolvimento da ortografia dessa língua and we transcribed an already completed book. e nós fizemos a transcrição de um livro que já tinha terminado toda a tradução oral. So the translation went through all the OBT process, including consultant check. A tradução ela passou todo o método, todos os passos até a consultoria. And then it was transcribed by an outsider. E aí ela foi transcrita por uma pessoa que não fazia parte da equipe de tradução. And I have to also say something about the style of translation. E eu quero falar um pouquinho sobre o estilo da tradução. I know many of you have lived in India or visited India. Eu não sei se alguns de vocês já moraram na Índia, já visitaram a Índia. So there is this tradition of oration. Oration, formal speech. Então nós temos essa tradução de vamos dizer assim, de oratória. So even as children, from kindergarten onwards, they are taught how to stand up in front of a crowd and give a speech. Mesmo quando eles são pequenos, eles são ensinados como se colocar à frente do público e falar. And you have a certain style for that. E a gente tem assim um estilo de oratória lá na Índia. And that's a highly valued skill in the South Asian community. E isso é um estilo muito bem, vamos dizer assim, aceito e valioso dentro da comunidade no sul da Ásia. So these teams wanted that style for their translation because they wanted the translation to sound dignified. E eles decidiram que o estilo da tradução oral deles teria esse estilo de oratória, que é um estilo dignificado lá no sul da Índia. And one of the communities is entirely Catholic, so there is this huge reverence, so they wouldn't use everyday common mundane market language. E tem uma comunidade católica e eles não queriam essa oratória do dia a dia, né, que as pessoas usam no seu dia a dia. I'm not saying that language is bad. A gente não está dizendo que essa língua corriqueira do dia a dia ela é ruim. I just wanted to mention the register they used in the translation. Mas eu gostaria só de salientar que o estilo de fala que eles escolheram para fazer a tradução oral da Bíblia era outro. We have Dr. Sebastian Flor with us. You can talk to him about different oral registers. E nós temos Sebastião Flor, que ele vai falar com vocês sobre essas diferenças de estilos de oratória dentro da tradução oral. So one of the languages, uma dessas línguas, there were minimal changes. They were very happy with the transcription. E uma dessas línguas, eles estavam muito felizes com essa transcrição que é palavra por palavra. They said, this is fine. E eles falaram, isso está ótimo para nós. There were minor transcription errors which were fixed. E tinha só uns pequenos erros de transcrição que foram corrigidos. And we checked the scripture just like we would do with a written Bible translation project. E nós checamos a transcrição, né, aquilo que foi transcrito, da mesma maneira que nós checamos a Bíblia, a tradução escrita. There was an uninitiated native speaker present. Nós tínhamos uma pessoa que era da comunidade, mas que não fazia parte da equipe de tradução. For one of the languages, we changed a lot of continuous aspect to perfect. E nós só tivemos uma mudança em uma das línguas sobre as conjugações dos verbos. Minor, 19 places. Nós só tivemos esse ajuste na conjugação verbal em 19 lugares na transcrição. That is also because of the register used in OBT. E foi por conta dessa forma oratória que foi escolhida para fazer a tradução oral. From our experiment, we learned that it is easy to do a transcription once we have a completed OBT of a book. E a gente concluiu que é fácil a gente fazer a transcrição quando todo o livro já foi terminado dentro da tradução oral. And it is good to have an orthography developed. E também é bom para que tenha uma ortografia já desenvolvida. And training in punctuation is desired. E também tem um treinamento para fazer a pontuação que é desejada.
And then also what we did not do is adding paratextual materials. You can add footnotes or images when it comes to written. Footnotes and images, pictures. Yeah, yeah. Yeah. E nós decidimos também que algumas coisas fora do texto podem ser também adicionadas, como notas de rodapé. But what excited me the most was once we got it done, E o que me deixou assim mais animado foi quando nós terminamos for one book, para um livro, the book of Luke, o livro de Lucas, and they said, okay, now we know this can be done. e eles falaram, ok, agora a gente sabe que a gente pode fazer da tradução oral para a tradução escrita, tá bom, vamos parar aqui mesmo. Oh, now let's complete the New Testament in Yeah. OBT. E aí eles falaram, vamos voltar para a tradução oral e vamos terminar o Novo Testamento na tradução oral. They were very happy. E eles estavam super felizes. Now that this can be done, it's out of our way. We'll do it sometime. Então, Let's do OBT. uma vez que eles descobriram que a tradução, que a transcrição para a leitura pode ser feita da tradução oral, eles falaram, vamos terminar então toda a tradução oral e algum tempo depois a gente vai fazer essa transcrição de tudo que a gente traduzir. Oh, that warmed my heart. E aí aquilo, meu coração ficou muito animado. So the second case study comes from Mozambique. O segundo caso vem de Moçambique. This is a project where Bonifacio Paulo and his wife Busi work with. Esse é o projeto que o Bonifácio e a sua esposa, eles trabalham com eles. So they have a weekly rhythm. Okay. Eles tinham um ritmo de semanal. And they call this project OBTT. E eles chamam esse projeto de OBTT. Oral Bible Translation and Transcription. E eles chamam esse projeto de tradução oral da Bíblia e transcrição. So they want language development to happen alongside OBT. E eles gostariam que a língua ela seja desenvolvida na medida que eles fazem a tradução oral. Busi is the linguist. Busi, ele é o linguista. Brother Bonifacio is a consultant. E o irmão Bonifácio, ele é o consultor. And they transcribe the OBT right before consultant check. E eles fazem a transcrição antes da consultoria. And the consultant checks both audio and the transcription. E o consultor, ele checa as duas coisas. Ele checa o áudio e ele também checa a transcrição. And they do not make any changes. E eles não fazem nenhum tipo de mudança ou ajuste na transcrição. That is very important for them. Isso é muito importante para eles, que não haja nenhuma diferença. Because their aim is language development. So they want them to listen and read. E eles fazem isso porque eles querem que as pessoas que vão usar esse material, eles possam ouvir e eles possam ler exatamente a mesma coisa. No editing whatsoever. Então não há nenhum tipo de edição nesse projeto. And having the same consultant helps with the continuity of the project today. E ter um só consultor, né, para essas duas fases ajuda bastante o projeto. And they like having these dual formats. E eles amam ter esses dois formatos. Because they feel that they have now more ways of engaging with the scripture. E eles sentem que ter esses dois formatos ajudam no engajamento bíblico. And they feel that having a print version somehow adds some level of legitimacy to the translation. E eles pensam que pelo fato deles terem a transcrição impressa, isso também dá um tipo de legitimidade, né, para a tradução oral da Bíblia. So this Mozambique project is a Wycliffe South Africa project. Esse projeto de Moçambique é da Wycliffe, da África do Sul. And now the third case study is coming from Indonesia. E o terceiro caso vem da Indonésia. Okay. Yeah. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Okay. This is a project, the facilitator is Chase Reynolds of SIL. E esse projeto facilitador é Chasener, da CIL. Chase Reynolds. That's the name of the person running the project. Reynolds, Yeah. é o nome dele. Yeah. So if you've heard about oral continuum and things, words like that, it is his contribution. A contribuição dele é sobre essa questão da continuidade, né, do vocabulário
They da also oralidade. they also do a concurrent translation E eles também fazem traduções simultâneas. by a person not involved in OBT. E essa tradução simultânea, a tradução escrita é feita por uma pessoa que não está envolvida com o projeto de tradução oral. And they also insist on training in orthography, E eles também insistem, né, que deve haver um treinamento da ortografia. but they are okay removing some oral features. Mas eles aceitam que haja a retirada de algumas coisas que são da oralidade dentro da transcrição. We talked about reduplication. A gente fala das palavras que são duplicadas. They have it in their oral language. E que eles têm essas palavras quando eles falam, né, na língua falada. One example Chase gives is la is to walk. E um dos exemplos que ele dá é que essa palavra lá é andar. So when you say I walked far, E quando a gente fala, né, eu estou andando a distância, a long distance, uma distância longa, they would say la 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 la. e eles falam lá, 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 lá. But when they wrote it down, they took off that reduplication and used a word for far. Mas quando eles foram fazer a transcrição, né, dessa expressão oral, eles tiveram que tirar todas essas repetições, lá, 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 e colocar um advérbio de intensidade. So these are three instances where we have seen transcription being used. E esses são os 3 casos que nós vimos, né, que a transcrição da tradução oral foi usada. And we recommend that when you do that, you also bring in some quality assurance processes into the transcript. E a gente recomenda que quando isso é feito, né, essa transcrição é feita, ela também tenha uma qualidade um controle de qualidade dessa transcrição. And orthography, development and training, at least for me and Robin and those involved in this three projects, it is important. You just can't expect them to just write whatever. Yeah. E é importante fazer o desenvolvimento da ortografia juntamente com essa transcrição, porque isso é importante quando você vai fazer essa mudança, né, para a tradução para a língua escrita. And there are software tools to help with transcription. E existem hoje muitos aplicativos e programas que ajudam na transcrição. Audio Project Manager is a good tool. E o Audio Project Manager, APM. O APM, ele é um dos programas que ajuda na transcrição. My teams decided that we don't need anything, we'll just listen and transcribe. E as minhas equipes falaram, a gente não precisa de nenhum tipo de programa ou aplicativo, nós vamos ouvir e vamos transcrever. Though I had bought them foot pedals and everything, então thinking that they will use it, they did not. Eu trouxe aquelas paradas de pedal, eu trouxe tudo que eles precisavam, mas eles não quiseram, eles só queriam ouvir e transcrever por eles mesmos. And they may need more training in paratext if they are transcribing it into paratext. Algumas equipes elas vão precisar de um treinamento no paratext e eles querem fazer a transcrição no paratext. So there are different ways we can encourage transcription in a quality way. E existem diferentes maneiras que você pode dar qualidade à transcrição. And like I mentioned, AI transcription is being tested. E a transcrição usando a inteligência artificial, ela também está sendo usada. Now with 10 chapters of written and audio, SIL has a way for automatic transcription, and we are partnering with them to see how we can reduce that 10 chapters to nothing. Então, a SIL está fazendo um projeto de 10 capítulos, né, onde usa a tradução oral e também a transcrição. So, oral and print are very distinct projects. A tradução oral e a tradução escrita são 2 métodos diferentes. And I would suggest that we encourage experimentation within quality boundaries. E a gente encoraja que vocês experimentem essas 2 metodologias mais com qualidade. And we need ongoing research in this area. E a gente precisa de mais pesquisas dentro desse terreno, desse campo. And
We also need multi-agency cooperation. E a gente precisa que muitas agências elas trabalhem cooperando para fazer projetos como esse. And the project that I work with, there is FCDH doing OBT, E o projeto que eu estou trabalhando com a Fé Vem Pelo Ouvir, SIL helping with language development, a CIO está ajudando com o desenvolvimento de língua, Seed Company funding the transcription part, a Seed Company ela é a organização que está fazendo ou dando as finanças. It's a beautiful example of partnership. Isso é um exemplo maravilhoso de parceria para fazer um projeto. Leverage each other's strengths. E a gente vai ajudando um ao outro de acordo com as nossas, com aquilo que a gente pode cooperar, com aquilo que a gente pode dar para o projeto. Thank you. Muito obrigada. So, when we look forward, so some questions to discuss for your project is when to have the transcription, if needed. E uma das coisas que a gente tem que pensar é para os projetos de vocês, quando que essa transcrição ela é necessária? In the project design, how do we factor in transcription? E vocês têm que ver isso dentro do projeto, dentro do design do projeto, quando que essa transcrição é necessária. And what about acceptability? E também sobre a aceitação dessa transcrição. These are questions we need to keep in mind. E essas são as questões que a gente tem que estar sempre na nossa mente. I think we have 4 minutes for questions. Então nós temos agora 4 minutos para questões, para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a Swapna? Ok. Se não há nenhuma questão agora, vocês podem escrever e colocar dentro da caixinha. I understood that from the context. Because there's a lot of. Thank you. Ok. Oh, no Tem questions. uma aqui já. So I definitely am not winning, Brian. I think you are. You had more questions. No, I was kidding. Obrigada. Eu sou missionário Messias e nós temos um projeto de tradução para o povo Kayapó, tradução do Antigo Testamento. E nesse caso da escrita, eu vi aqui sobre a substituição de palavras. O Kayapó, no discurso, eles usam muito onomatopeia. E para muitas palavras, na hora do discurso, eles trocam por onomatopeia. Então, como seria isso? Good question. Uma pergunta muito boa. So the question is, they use a lot of onomatopoeia in their language, and what to do with those sounds. Those are sounds like. A pergunta dele é como a gente vai fazer, porque na língua deles eles usam muitas onomatopeias. É isso mesmo? É exatamente isso. Isso mesmo, gente. That's probably one of the most difficult words to say. Isso é uma palavra muito difícil para qualquer pessoa falar. An example would be when Peter hears the rooster calling. E um dos exemplos dessa onomatopeia, eu acho que é isso, o som dos animais, né? Sim. Então, são o som dos animais, e o exemplo é quando Pedro ouviu o galo cantar. Oh, okay. So, an instance where it could come in the Bible is when Peter hears the rooster crowing. Então, esse é o exemplo, né? Quando Pedro escuta o galo cantar. They may say things like quack or. Então, na tradução oral, eles podem dizer So that is a question for the community to decide. Então, essa é uma questão para a comunidade discutir. This is where we need a lot more community involvement. E isso é quando a gente precisa um envolvimento maior da comunidade. What is acceptable, what is not acceptable in a written translation. Para saber o que é aceitável e o que não é aceitável dentro da escrita, da tradução escrita. So we need a lot of input from the community. Even for OBT, what I've seen is we use prosody. Like I said, we add emotions to our speech. And how much is too much is what we need to investigate and find out.
E a gente tem que investigar, tanto na onomatopeia como na prosódia, o que é aceitável na tradução oral e o que pode ser transcrito e passado quando vai fazer essa tradução oral escrita. Aquilo, até quando a gente pode usar essas figuras de linguagem dentro da escrita, somente a comunidade pode discutir e decidir. And translators are also a cross-section of the community, right? So Yeah. they would intuitively know. E os tradutores, eles são parte da comunidade, intuitivamente eles sabem o que a sua própria comunidade pensa, e se isso é aceitável ou não. So there is no easy answer. Então, assim, não tem uma resposta realmente fácil. But a good question. Mas é uma questão muito boa, uma pergunta muito boa. Chris? So have there been any examples of usage of the written, of the transcription in any of the projects that you've done? Beyond just having it, is there any usage? You want to translate the question? Okay, I'm sorry, I thought somebody else will. Okay, please, can you say it again? Has there been any instances of usage of the transcription other than just having it? Ok. Ele quer saber se já houve uso dessa transcrição que foi feita dentro desses 3 casos. Qual foi o uso dessa transcrição? Eles usaram isso realmente? Good question. Uma pergunta muito boa. You know, since living in America, I realized that when you get a difficult question, you start the answer with, "That's a great question." Quando eu aprendi na América, né, que quando você tem uma pergunta difícil, aí você sempre começa dizendo, essa é uma pergunta muito boa. So, to answer this great question, yes. Para responder essa pergunta muito boa, the second case study in Mozambique, o segundo estudo de caso de Moçambique, to develop their literacy efforts, e quando eles desenvolveram, né, a alfabetização, they use this word for word exact transcription. Eles fizeram a mudança para a transcrição palavra por palavra. Even in the third case study, I think Chase's intention is to use that for language development. E eles tinham a intenção de usar essa transcrição para o desenvolvimento da língua. For the case study that we did in Bangladesh, e para o pessoal de Bangladesh, eles não queriam usar a transcrição para desenvolvimento de língua. One day we will have a Bible we can carry to the church, but let's use OBT. Eles só queriam mesmo uma Bíblia um livro para colocar debaixo do braço e dizer, olha, nós temos a Bíblia na nossa língua. So, limited use. Então, assim, o uso da transcrição foi muito limitada. Actually, Word for the World did a study in Uganda. Word for the World. A Palavra para o Mundo, ela fez um estudo em Uganda. And they had a simultaneously they had 2 projects going on for the same language, really. Eles tinham 2 projetos que estavam acontecendo simultaneamente para uma só língua. OBT. É um projeto de OBT, de tradução oral. And a text translation. E um projeto de tradução escrita para a mesma língua. Not a transcription. Não era uma transcrição, eram 2 projetos diferentes. 2 different teams. Duas equipes diferentes. And they wanted to test the domains of use. E eles queriam saber aonde essas traduções, aonde essas traduções seriam usadas. They found that the text is used primarily in the church context. E eles viram que a tradução escrita era usada somente dentro da igreja. When they go to church for a formal worship, então quando eles vão para a igreja, né, num ambiente mais formal de adoração, the written translation is taken. Então eles pegavam a Bíblia, né, escrita, and used, e eles usavam dentro da igreja. In all other domains, em todos os outros domínios da língua, personal listening, e na escuta pessoal, community Bible study, nos estudos bíblicos comunitários, evangelism, no evangelismo,
For everything else, they use OBT. Para todos os outros domínios da língua, eles usavam somente a tradução oral. Because people found that easier to relate. Porque as pessoas, elas acham mais, elas se relacionam melhor e se identificam melhor com a tradução oral. They found that the scripture engagement, it's very domain specific. Então eles falam que o engajamento bíblico, ele tem um domínio específico, um campo da língua que é usado. Né? Para cada tradução tem um campo da língua que é usado, não são em todos que é usada a mesma tradução. Não é bem uma pergunta, mas é mais assim para agradecer por essa explicação, para quebrar um pouco talvez assim das nossas barreiras, né, de que a gente só pode de uma forma ou de outra forma. Então isso é muito bacana e eu gostaria de compartilhar um testemunho que a minha amiga Marli Oliveira, ela trabalhou no Oeste da África, na Guiné-Bissau especificamente, por mais de 12 anos, na parte de alfabetização bilíngue, com a língua materna de determinados povos ali daquela região. E um testemunho que ela tem dentro dessa área de trabalho na Missão de Deus é que uma mulher que ela já havia aceitado Jesus, ela já conhecia o Evangelho, mas ela era analfabeta. E quando ela passou por esse processo de alfabetização e ela teve acesso à escritura na língua materna dela e ela estava lendo a Bíblia na língua dela, isso teve um efeito diferente de um texto que ela já conhecia na igreja, de um texto que ela já havia ouvido pela comunidade, mas no pessoal, no momento da leitura, Deus se revelou para ela de uma forma diferente. Então, o que eu acho que, como missionários, nós precisamos de pensar é que nada é desperdiçado e que o nosso trabalho ele não é em vão. Mesmo que eu particularmente, eu tenho uma visão romântica em relação, eu tenho 6 anos no Oeste da África, eu já me frustrei bastante com essa parte das expectativas, mas eu ainda tenho esperança de que, e vejo a alfabetização como algo que redime o povo e que também dá dignidade para o povo. E eu vejo a alfabetização na língua materna como algo possível e de Deus. E eu peço para que aqueles que têm chamado para a alfabetização na língua do povo não desistam também, permaneçam, perseverem. E eu sei que Deus pode mover o coração do povo para amar a língua deles e trazer esse processo de revitalização e fortalecimento da língua para que eles também possam ter mais experiências com Jesus através da leitura também. Obrigada. Thank you so much, and Obrigada. I appreciate that comment. E eu aprecio, né, o seu comentário. Yes, that is important. Isso é importante. And through OBT, we are meeting people at the place where they are. E com a tradução oral da Bíblia, nós estamos encontrando as pessoas aonde elas estão. And to help them engage with God's word in a format they appreciate the most. E a gente, através da tradução oral, a gente consegue alcançar as pessoas dentro daquela área que eles estão mais apreciando, dentro do que eles são mais confortáveis, que é a questão da comunicação oral. At the same time, literacy efforts should always be encouraged. E também todos os esforços para a alfabetização também devem ser encorajados. And we also realize that bringing a person up to the level of reading and comprehending the Bible is not easy. E trazer uma pessoa, né, para aprender a ler e escrever a um nível que ela pode entender aquilo que ela lê, isso é algo muito difícil. But definitely I agree. Mas eu concordo com o que você falou.
Até eu me entendo, quando a gente faz gravação de uma tradução escrita para áudio, Quando a gente faz... Oh, I'm sorry. So, acontece, eu sei como é isso. okay, so when we do a recording of a written Bible, Então, esse produto oral não é considerado tradução. the result of the reading and recording is not considered auto Bible translation Até onde eu entendo. until now. Yeah. Então, o processo oposto de pegar uma tradução oral e transcrever, teoricamente não seria uma tradução. Então, when we do this, the opposite, when we take the auto Bible translation and make it a written product, is also not the same. It's not a translation, a written translation. Mas o povo local pode entender que essa transcrição seria uma tradução. But the Como é que vocês community can lidam com isso? understand that, no, this transcription is translation of written translation. Como vocês lidam com isso? Ele finalizou a Yeah. pergunta. And how do you deal with it? Oh, okay. Good question, brother. Boa pergunta. So definitely reading a written book and recording it is not oral Bible translation. A pessoa lê uma tradução que é escrita e gravar essa leitura não é uma tradução oral da Bíblia. That is an audiobook. Isso é um livro em áudio. Audiobooks are very famous these days. E os livros em áudio são muito famosos hoje em dia. See, when I go to conferences and when people read out their paper, E quando a gente vai para a conferência, as pessoas leem, né, todo, vamos dizer assim, aquilo que o material que eles trouxeram. I feel a little disappointed. E eu fico assim um pouquinho desapontada, né, com as pessoas lendo o seu próprio material. I would rather read it myself. Então, assim, é melhor ler eu mesmo aquilo que eu fiz. I am here to listen to you speak about your paper. Então, assim, Tell me what is in your paper. Eu não gosto de ver as pessoas lendo o material que eles trouxeram. Eu quero ver as pessoas falando do que eles fizeram. That's because, at least for me, I comprehend things differently. When I'm listening to someone, I want it in the oral way. E eu acho que é porque eu tenho essa maneira que quando eu estou ouvindo uma pessoa, eu quero escutar da maneira oral, da maneira falada, não da maneira que ela lê. And I like to read and comprehend what is written. Mas eu também gosto de ler e compreender aquilo que eu estou lendo. But fictions, yes, of course, it to some extent maybe those are okay. Fictional novel and things Okay. like Se that. a gente lê ficção ou novela, tá bom a gente ler esse material. But not non-fiction. Mas quando não é ficção, não é bom a gente ler para as pessoas no público. But, and your second point about oral to written, that is why we talked about editing to suit a reading community. E quando a gente fala da tradução oral, que é transcrita e se torna um material escrito, é por isso que a gente fala o valor da edição, para que a transcrição ela não soe como a gente fala, mas como realmente algo que é para ser lido. So even if it is just a story, you want it in a different style when you read it. Mesmo que seja somente uma história, você quer que tenha o estilo da escrita naquela história. But we found out from the three case studies that 95 to 98% of OBT stays intact in transcription. E a gente viu que mais de 90% desses 3 estudos de caso, que a parte oral ela é guardada, ela é preservada na transcrição. But minor edits were required in some cases. E a gente tem somente uns poucos ajustes que a gente faz na transcrição, na edição da transcrição. Eu já... So você... Okay. No caso da onomatopeia, na hora de transcrever a palavra, no caso, we put a word, like a sound. O leão rasgou a boca dele. So some E no open the mouth of the o lion. leitor, na hora de contar, ele pode usar a imaginação. So the reader used the imagination on how Samson did that. Yeah. Na língua dele tem que fazer barulho. Thank you. Ok, obrigado, gente.
Obrigada aos